Pessoal, quem entrou aí, vê se meu áudio tá bom. Estão conseguindo me ouvir bem? Só esperar o Rafael entrar e mandar a solicitação aqui. Manda no grupo também. Manda no grupo também. Opa, Rafael, manda a solicitação para entrar. Tô guardando. Salve Maria Thales, tudo bom? Oi, Rafael. Qualquer coisa, manda mensagem aqui que eu tô com o Instagram aberto aí no celular. Ah, tá, peraí. Agora sim. Muito Agora foi. Gabriel. Salve Maria, tudo bom? Ali, beleza? Tranquilo? Tá me ouvindo bem, me vendo? Estou. Vê, pessoal, aí, por favor, me dá um feedback aí do meu áudio, se meu áudio tá bom, se tá baixo, se tá alto, enfim. Só pra gente regular isso aí antes de começar. Achou, O Gisele? pessoal, Aí, viu? o pessoal tá Legal mandando abrir que a tá live bom. lá pro pessoal entrar aqui, o pessoal achou a página de vocês. Bem, só iniciando o pessoal da Mitos que não conhece o Rafael é um psicólogo que tem mais a vertente baseada em São Tomás de Aquino, e ele passará para nós podemos dizer, uma catequese, uma aula sobre a felicidade no se doar para o outro, né? Rafael, inicia falando um pouco mais sobre a psicologia atomista, o Certo. que que é, e o pessoal que se for mandando perguntas aí, eu vou fazendo as perguntas para você. Tá, então, vamos lá. É, Antes de tudo, né, o que eu sempre falo aqui das minhas lives é o seguinte: eu sempre tento manter uma conversa com vocês, né? Estamos aqui de uma forma mais informal e que a gente possa compreender tudo, ou pelo menos quase tudo que a gente for apresentar aqui e de uma certa forma já tentar visualizar isso dentro do dia a dia de cada um e de uma certa forma uma aplicação disso também. Vamos lá. Resumidamente, o que é psicologia tomista? A psicologia tomista é uma psicologia baseada em Santo Tomás de Aquino. Foi exatamente o que você falou, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que lá na Suma Teológica, calma aí, meu áudio está baixo? Por favor, dê uma conferida aí, por favor. Mas então, continuando, né? Significa o seguinte, que lá na Suma Teológica, Santo Tomás fez um tratado de psicologia, certo? Não de uma psicologia moderna. Não de uma psicologia moderna, até porque naquela época não existia essa psicologia moderna. Mas, sim, de uma psicologia, onde, por exemplo, vai falar das paixões do homem, fala-se da tristeza, fala-se da felicidade, enfim, ele vai falar do homem e toda essa dimensão que envolve ele, em volta dele e tudo mais. Essa frase que eu acabei de falar, que ele criou, né, que ele tem um tratado de psicologia dentro da Suma Teológica, não é minha essa frase. Não sou eu aqui que estou necessariamente inventando isso aqui. Não. É de um padre chamado Inácio Anderegg, um padre argentino, que também é formado em psicologia, que ele fala exatamente isso, né? Então, hoje, nós temos uma psicologia que tem uma força absolutamente gigantesca, até porque, para quem conhece um pouquinho de Santo Tomás, sabe que, digamos assim, se ele não for o maior, é um dos maiores que pisaram na Terra, né? E nós temos hoje nomes absolutamente gigantes dentro da psicologia que
ficam dentro dessa vertente. O próprio Inácio Anderegg, que é um padre e psicólogo que tem um livrinho muito bom, vários, né? Mas tem um livro chamado Antropologia Profunda, que é um livro excelente para psicólogos. Tem um outro livro que é a Psicologia Diante da Graça, né? E temos o principal psicólogo tomista hoje no mundo, que é o professor Martín Echevarria, né? Que é um argentino que hoje reside na Espanha, precisamente em Barcelona. E ele tem um livro chamado, vou traduzir, né, aqui diretamente, que é A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás, né? Então, só para a gente lembrar aqui, essa criança aqui, tá vendo? Que eu costumo chamar que é uma caixa de remédio. Parece uma caixa de remédio, né? Uma cor escura em cima, uma cor mais clara embaixo, né? Então, assim, isso aqui é o doutorado dele, certo? Isso aqui é o doutorado dele, né? Então, ele vai mostrar o quanto que ela é uma psicologia atual. Quando eu falo atual, eu digo uma psicologia que serve para o homem atual, certo? Né? Exatamente, Gabriela. O Echevarria estará na Liga Cristo Rei no Rio em novembro, não é isso? Mas então, voltando, né? O Echevarria mostra por A mais B. Eu estudei com o Echevarria durante o mestrado, não terminei o mestrado ainda, mas eu estudei com ele durante um tempo. Ele mostra o quanto que essa psicologia é uma psicologia atual, não atual no sentido dela ser uma psicologia, digamos assim, moderna, vamos dizer assim, certo? Em que sentido eu falo moderna? De ser uma psicologia relativista, ok? Dentro dessa perspectiva que a psicologia contemporânea dentro da faculdade fala, ela não é essa psicologia, mas ela é uma psicologia atual no sentido que ela consegue pegar esse homem moderno e oferecer, digamos assim, uma saída, uma cura, podemos dizer assim, né? E ao mesmo tempo, o outro livro não está aqui, está ali na prateleira, mas o Echevarria também mostra no livro dele chamado Correntes de Psicologia Contemporânea uma crítica, basicamente, às principais linhas da psicologia, certo? Então, assim, usando uma frase, até de repente eu posso estar adiantando a resposta de alguém aí, que alguém pode perguntar, mas o padre Inácio Anderegg ou o Echevarria, agora não lembro qual dos dois, fala no livro deles assim: psicologia profunda, Freud? Não. Psicologia profunda é São João da Cruz. Então, aonde que a gente está querendo entrar? O que eles estão querendo falar? Que os doutores da igreja eles criaram, de uma certa forma, uma psicologia. Né? Se você pegar lá o próprio São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, Noite Escura, tem-se ali, digamos assim, aspectos de uma psicologia. Né? O problema, não quero aprofundar muito aqui, o problema é que quando um jovem, principalmente, vou botar um jovem cristão, tá? No âmbito geral, tá? No âmbito cristão, no âmbito geral, quando ele entra na faculdade e ele não tem minimamente uma fé. Quando eu falo uma fé, eu estou falando dentro do sentido intelectual mesmo, ok? Não estou falando necessariamente de vida de oração, no primeiro momento. Eu estou falando dele entender que os doutores, né, os teólogos espirituais, enfim, como o Rui Marinho, o Garrigou Lagrange, por exemplo, né, são Uma fé grandes autores ali. supersticiosa seria. Oi? Uma fé supersticiosa. Não, mas não estou nem entrando, não tô nem entrando assim, não estou nem falando dessa pessoa ter vida espiritual, não, mas estou falando assim, dele simplesmente nem achar que existe, dele nem se interessar por um estudo desses intelectuais dentro da fé dele, entendeu? É nesse sentido. Então ele não estuda, ele não conhece. E aí quando ele chega dentro de uma faculdade, de psicologia principalmente, né, onde vai ter pessoas que, autores, seja lá o Freud, seja lá o Jung, seja o Fritz da Gestalt, e Skinner e tudo mais, eles dão uma explicação que para eles estão certos, né? Eles acham que eles estão certos, mas como eu não tenho uma base dentro da minha própria fé, eu acredito naquilo ali e fico vivendo a partir daquilo ali. Eu faço daquela linha teórica a minha fé, a minha religião, certo? Por que isso? Porque a psicologia, qualquer linha que seja, ela dá uma visão de homem. Se eu acredito naquela visão de homem e eu não conheço a visão de homem da minha fé, então eu acredito mais na visão de homem da psicologia do que da minha fé. Então, se eu não conheço a minha fé, às vezes eu estou querendo professar a minha fé e acreditando numa linha que vai contrariamente à minha fé. Entende? Inclusive, eu fui chamar uma amiga minha, que ela é recém-formada em psicologia. É. E nós somos amigos, nós fizemos crisma junto. Uhum. E eu peguei, chamei ela e falei, viu, porque a gente entrou em algumas discussões nesse sentido. Eu peguei e falei, viu, convidei o Rafael para
para estar fazendo uma live sobre a visão tomista da psicologia. Ah, mas meu trabalho é meu trabalho, religião é outra coisa, e sendo que a psicologia, o psicólogo deve ter sua visão de homem para poder trabalhar, né? Não, mas é óbvio, né? A psicologia, toda a psicologia vai ter que ter uma visão de homem. Por exemplo, é, vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Gestalt terapia, a base da Gestalt terapia basicamente é o aqui e agora. O que interessa para ela é só o aqui e agora, que seria, digamos assim, o momento presente. Isso é uma visão de homem, pô, certo? Que o que me interessa nesse homem é só o agora. É assim que a gente vive? Né? O Echevarria, por exemplo, chama, não, abre aspas, tá? O Echevarria que está falando. O Echevarria chama a Gestalt terapia nem de psicologia, ele chama de simplesmente ideologia. Entende? Porque ela é uma atualização do Carpe Diem. Isso é o Echevarria falando. Entende? Então, assim, isso mostra o quanto a psicologia contemporânea, de uma certa forma, tem um caráter ideológico. Não estou falando aqui que, de repente, uma técnica isolada da Gestalt, da própria teoria comportamental, do Jung ou do próprio Freud não sirva. Pode ser que uma técnica isolada, ela pode ser, digamos assim, neutra, certo? O que eu estou falando aqui é como uma antropologia e como uma filosofia, entende? Até falaram aqui, né, o que vocês acham da psicanálise? Tem um autor chamado Rudolf Allers, que o livro, é que o livro não está perto de mim, senão... Deixa eu ver, calma aí. Não está aqui. Rudolf Allers é um autor que ele tem um livro chamado Freud, um estudo crítico da psicanálise. Livrinho que você acha aí na estante virtual, tranquilo. Vai lá e procura. E ele fala, ele tem um capítulo que ele fala da psicanálise e religião. E ele fala que é impossível um religioso ser psicanalista. Ele fala o seguinte: ou ele vai ser um péssimo religioso e um excelente psicanalista, ou um excelente psicanalista e um péssimo religioso. Né? Por quê? Porque as coisas entram em conflito. Por que eu estou falando isso? Porque você, Gabriel, com certeza conhece, eu conheço um monte de padre, psicanalista. Entende? Um monte. Entende? Um monte que, se pudesse, beijava a mão do Freud para pedir benção, entendeu? Então. Conheço vários. Pois é, então, você tá rindo, você sabe que é verdade, entendeu? Esse é o problema. Porque no final, o que me assusta, Gabriel, uma vez um seminarista me perguntou: Rafael, quero estudar psicologia, estou pensando em ler o... Como é que, esqueci até o nome do autor agora, da abordagem centrada da pessoa. Esqueci o nome dele. Carl Rogers. Eu quero ler o Carl Rogers, o que vocês acham? Né? O que você acha? Ele perguntou para mim. Aí eu falei assim: você está num seminário, onde você tem uma biblioteca de Santo Tomás, você tem uma biblioteca de Santo Agostinho, você tem uma biblioteca de Santo Inácio Loyola, você tem uma biblioteca de Santa Teresa d'Ávila, você tem uma biblioteca, sei lá qual outro. Você realmente quer largar todos esses caras para você ler um psicólogo moderno? Você já leu esses autores antes? Não. Então vai ler. Tipo, você está no seminário, cara. Tem um conhecimento ali de séculos aprovado pela própria igreja. Ele não é um seminarista, não é isso que ele não tem que ficar, ele não tem que estar, não só um seminarista, mas ele como seminarista principalmente, né? E ele quer sair. Ele que simplesmente, não, deixa eu pegar um psicólogo moderno aí. Entende? Como se tivesse uma sede de novidade, uma curiosidade como vício, entende? Uma curiosidade entendida aqui como vício. Então, assim, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Né? De novo, não estou falando que não tenha nada, tudo tem que pegar e jogar no lixo. Não acho que seja isso. Eu só acho que, assim, muito cuidado para vocês que estão na faculdade ou que querem entrar, porque vai ter isso. Entende? Dentro da faculdade onde eu fiz, os cristãos, eles caíam no Jung. Porque o Jung, mal ou bem, ele fala de espiritualidade. Só que ele fala do modo Jung, né? No modo do Jung, né? E as pessoas simplesmente, porque tem alguém falando de espiritualidade, a pessoa assim, meu Deus, então você é junguiano. Então você é super junguiano por conta disso. Só que, ao mesmo tempo, não conhece a própria fé porque não se relaciona com a própria fé de uma maneira ordenada, né? Porque a fé é um ato racional, então existe todo um processo de estudos, de documentos, enfim, de autores de séculos atrás, enfim. Se você pegar um Confissões, é um baita de um livro.
Você pega uma regra de São Bento, por exemplo, você vai falar que você não vai aplicar isso dentro de uma certa forma, dentro de uma psicologia, né? Trabalha, ora e trabalha. Tipo, tem um momento ali para que você tem que trabalhar ao mesmo tempo. Entende? Tudo ali tem um processo psicológico. Só que o cara, ele ignora, porque ele faz essa divisão. Eu sou um homem pizza, né? Essa fração aqui é só do trabalho, né? Então, no trabalho eu posso ser satanista, mas dentro de casa eu sou cristão. Então, tá tudo bem. Né? Segunda-feira eu sou satanista, terça-feira eu sou católico, na quarta-feira eu sou sei lá da onde, enfim. E fica essa pessoa fragmentada. E aí é um problema. E aí é um problema. Se tem psicólogos aqui, Rafael, mas eu não quero largar minha linha, eu amo minha linha. Aí, enfim, eu não vou mandar em vocês decidem por vocês. Mas a única coisa que eu peço é simples. Conheçam a psicologia atomista, procurem estudá-la, porque eu garanto para vocês, vão transformar a vida de vocês. E aí, quais são os princípios que nós queremos dentro da psicologia atomista? Resumidamente, nós queremos desenvolver virtudes. Virtudes aqui, muito mais do que um adestramento do homem. Às vezes as pessoas acham que a virtude é como se eu pudesse fazer um labrador virtuoso. Entende? Não. Um labrador, eu vou adestrar. Né? Reforçar lá. O Arthur botou aqui, ó, transformou a minha vida. Eu vou adestrar um cachorro. Né? Então, quando eu vou adestrar um cachorro, eu vou fazer reforço positivo e negativo. Certo? Se ele fizer a coisa no lugar certo, eu faço um reforço positivo. Se ele fizer no lugar errado, eu faço um reforço negativo. As virtudes elas são uma disposição interna. Isso é muito mais do que um ato externo. É a diferença, meus amigos, entre fazer o bem e ser bom. Uma vez, Gabriel, eu fui dar uma palestra numa escola e eu falei para os pais assim: vocês não devem educar os seus filhos para fazer o bem. E aí, na hora, quase levei uma cadeirada, obviamente, né? Porque ninguém, quando eu falo essa frase, como assim? Como assim? E tal. Por quê? Porque se eu educo alguém, ou até mesmo eu me educo, vamos dizer assim, né? Para fazer o bem, eu vou fazer esse bem sempre embaixo de uma lei, certo? Então, quando sou ali um adolescente, eu vou me fingir de santinho, por quê? Porque minha mãe vai me dar o que eu quero, certo? Quando eu sou criança, eu não vou fazer bagunça, por quê? Porque aí eu vou ganhar meu presente de Natal, certo? Então, ali, eu fui educado só para fazer o bem, porque fazer o bem eu vou ganhar alguma coisa em troca. Quando eu falei para eles, vocês não podem educar seus filhos para fazer o bem. Por quê? Quando ninguém estiver vendo esse jovem ou esse adulto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo o que ele quiser. Entende? De onde vocês são? De onde você é? De onde você está exatamente? Eu estou em Ribeirão Preto, São Paulo. Tá, então. Eu não sei como é que é aí. Hoje eu moro em Santa Catarina, mas eu morei no Rio. No Rio tem um lugar chamado região dos Lagos, né? Que é Cabo Frio, enfim. Lugar onde o carnaval acontece no Rio de Janeiro. Então, o jovenzinho, ele passa o ano inteiro fazendo o bem. Por quê? Porque ele quer ir pro carnaval. Quando ele vai pro carnaval, ele vira o demôniozinho. Porque a mãe dele não tá lá. Certo? Então, quando eu falei que não deve educar uma criança ou um adulto, enfim, quem seja, para fazer o bem, é porque nós temos que educá-lo para ele ser bom. Por quê? Ser bom, eu não preciso de plateia. Pode ter 1 milhão de pessoas me olhando, não pode ter ninguém. Eu vou continuar fazendo o bem, porque eu sou uma pessoa boa. E é isso o fundamento das virtudes. Então vamos pegar uma virtude clássica aqui, sei lá, justiça. Que uma definição clássica de virtude da justiça seria dar ao outro o que é do outro, certo? Isso seria a virtude da justiça, ok? Então Rafael, se eu pegar um prato de comida e der para um mendigo, eu tenho a virtude da justiça? Não. Por que não, Rafael? Porque um político corrupto consegue fazer a mesma coisa. E faz muito melhor do que você. Ele tem dinheiro. Você só tem um prato, ele paga uma tonelada. Certo? Então, como que a gente vai conseguir chegar na virtude da justiça? É claro que tem que ser através de hábitos, então eu tenho que insistir, mas a virtude, ela vai ser na hora que eu pegar essa definição e ampliar. Então vai ser dar ao outro o que é do outro e amar dar ao outro porque é do outro. Inclusive, isso a gente já entra um pouco na ideia de doação. Então, envolve toda essa disposição interna em amar. E esse amor é sempre para fora. Certo? Então, percebe que a virtude é muito mais profundo do que simplesmente, eu vou fazer 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda e agora eu sou o virtuoso. Né? Não é, meus amigos, receita de bolo. Né? Inclusive, amanhã vai sair um texto lá na minha página que o título é esse, Receita de Bolo e como é que é o subtítulo? Agora eu tô esquecendo o subtítulo. Receita de Bolo e Perversidade. Né?
Por quê? Hoje nós temos um homem carente, ele precisa de ajuda, certo? Só que como ele foi mal desenvolvido, vamos dizer assim, pela mídia, pela sociedade, que é uma sociedade patológica, ele ficou viciado em procurar soluções prontas, certo? Ele prefere um remédio a ter que lutar e viver uma vida sem remédio. Ele prefere achar 10 passos do que ele lutar verdadeiramente. Ele quer sempre uma receitinha pronta, né? Então ele quer viver dentro dessa perspectiva. E esquece que a vida não é assim, né? A vida tem lá o sangue, suor e lágrimas. A vida demanda tempo. Para eu vencer um determinado vício que está na minha vida há 10 anos, demora tempo. Você não vai ter... Eu costumo falar para meus pacientes, olha, eu não tenho uma varinha mágica, que eu vou fazer assim, pim, na tua cabeça, e você vai ser curado. Se eu tivesse uma varinha mágica, eu comprava 3 mil reais na sessão, entendeu? Mas não é isso, entende? Mas não é isso. Então, o ponto aqui é a gente entender que a realidade funciona no dia a dia, vencendo um dia de cada vez, e não nessa sede de receita de bolo. E aí, quando eu falo da perversidade no próprio texto, é justamente por quê? Porque tem gente que sabe dessa carência e vende a receita. Entende? Então, quando eu vendo a receita do bolo, o que, que eu quero? Eu tô fazendo isso não para ajudar. Eu tô fazendo isso para mim ajudar. Entende? Então, eu vendo uma receita e isso acontece. Quantos lugares você vai achar aí? Até psicólogos mesmo, tá? Você vai abrir o Google e vai botar assim, 5 passos para curar a depressão. Aí você vai pagar só R$ 750 e você vai aprender como se livrar da depressão. Entendeu? Aí o cara vai lá e paga, não se livra. Ah, meu Deus. O negócio não tá claro, cara. Você é um ser humano, você não é um robô. Você não é um pendrive, cara, que você tá formatando e ponto. E agora tá limpinho. Não. Você é um ser humano. As coisas não são tão assim, né? Então, enfim. Então a psicologia tomista é um gigante. É um gigante que, como eu falo, eu queria muito que as pessoas tivessem um tempo para conhecer. Porque tem muitos autores. Falei do Echevarria, tem a Mercedes Palé, que eu só vou citar alguns nomes importantes aqui, né? A Mercedes Palé, que é uma psicóloga, que ela é mais voltada para a família, né? Para criança e adolescente. Tem um livro dela que é Família Principal Educadora do Ser Humano. E é muito engraçado uma psicóloga usar esse título, porque para a psicologia contemporânea seria Família Principal Opressora do Ser Humano, né? Porque a família, eu tenho o pai, que é o primo, tal, 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 né? E ali ela fala família principal educadora do ser humano, certo? E um dos livros dela, ela tem um outro livro que é Educação das Virtudes na Família, que um outro livro dela fala o seguinte: a família é o útero espiritual da criança. Olha que coisa impressionante, que frase bonita, né? Eu até brinquei com a paciente, eu falei, ó, vai lá, ela tá na igreja, falei, fala essa frase na igreja, vai fazer super sucesso, né? Quer dizer, não sei em todos, mas enfim. Mas a tendência é que você vai fazer certo sucesso. Por quê? Porque essa frase, tem um lado poético, né? E tem um lado de verdade. É onde ali essa criança vai se desenvolver. E quando a gente fala de útero espiritual, meus amigos, a gente pensa de alma, certo? Quando a gente pensa da alma, a gente tem que pensar em duas potências superiores da nossa alma, que é a nossa inteligência e a nossa vontade, certo? Inteligência, a nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade, o belo, a ordem e tudo mais. E a nossa vontade, informada, vou ter que usar minha caneta, informada pela inteligência, essa vontade deseja aquilo que foi informado. Então, a gente está falando de duas potências superiores da alma. Então, quando a família é o núcleo espiritual, ela alimenta esses pontos. Entende? Quando a família desiste disso, algum outro lugar vai educar. Mas não quer dizer que o outro lugar que vai educar dentro dessa perspectiva. Certo? Porque a outra perspectiva pode educar justamente o contrário. Que é quando o homem ele acaba sendo dominado pelas paixões. Essas paixões escravizam a vontade, negligencia a inteligência, enfim. Aí é uma história para uma outra live. Então, o ponto aqui da psicologia tomista é: você está na realidade, existe uma realidade que você não pode sair de modo absoluto, é na realidade que você vai ter que lutar contra as suas paixões desordenadas, contra as suas emoções desordenadas, você vai ter que saber lidar com as dores, porque aqui não há uma felicidade perfeita, e você vai ter que deixar de escolher através das paixões e escolher cada vez mais através do amor, que é um ato livre, porque ninguém coage ninguém a amar ou deixar de amar. E nessa movimentação a gente começa a desenvolver as virtudes, certo? Isso é mais ou menos assim, vamos dizer, um resumo, digamos assim, do que a psicologia tomista quer, entende? E aí, a sua amiga, que eu não sei o nome, eu já mando um abraço para ela, eu não sou um cara que trabalha com a hipnose, entendeu? Se ela ficasse aqui assistindo, ela não ia ficar hipnotizada, entendeu? Ela não precisa ter esse medo, ela pode vir assistir a live com total tranquilidade.
é só um convite, como ela pode recusar esse convite, né? Mas ela não dá nenhuma oportunidade para assistir a live. Esse é o meu problema, entende? Você não precisa necessariamente vestir essa camisa. Eu quero que você dê uma oportunidade, entendeu? Eu quero que você dê simplesmente uma oportunidade. Ah, eu quero ler. Deixa eu ler esse autor aqui. O Echevarria coloca vários textos de graça na internet. Entendeu? Só que como as pessoas estão fechadas, por quê? Porque elas, não estou falando que é o caso da sua amiga, tá? Se ela voltar a assistir aqui, não estou falando de você. Mas as pessoas estão fechadas e acomodadas no velho estilo de vida, ela acha que se conhecer uma coisa nova, ela vai ter que mudar a vida dela. E é muito trabalho. Eu prefiro ficar no meu comodismo aqui, né? Aí é um problema. Entende? Aí é um problema. Então, é um convite, meus amigos. É isso. É um convite. É isso que eu faço. Certo? Enfim, você quer perguntar alguma coisa? Quando o meu trem começa começa a sair do lugar, ele não para, entendeu? Então, fale aí. É só o pessoal tá falando a respeito do seu curso de psicologia atomista, né? Já que está um pessoal aqui, ao invés de deixar para o final e o pessoal começa a sair, já fala um pouco sobre o seu curso. Tá, ó, só responder aqui, a Janaína botou aqui. Alguém tem o link dos textos de Ativaria? Gente, não estou falando que é o teu caso, Janaína, mas tem muita gente que eu nunca vi gente tão preguiçosa com tantas coisas na mão. Você vai escrever Ativaria PDF no Google e aperta o Enter. Pronto, é só isso que você precisa fazer. Vai aparecer no primeiro ou no segundo link esse texto. Gente, nós temos que procurar, entende? Porque se a gente está com uma preguiça de... Me manda o link, porque eu não quero procurar. Entendi? A gente tem que vencer essas barreiras. Outra coisa, o texto do Ativaria é em espanhol. Eu não quero ninguém falando assim, ah, meu Deus, espanhol eu não quero, né? Não, vai lá, encara o espanhol. Pelo amor de Deus. Tem Google Tradutor, parem de ser preguiçosos para conhecer conteúdo bom. Entende? Não estou falando que é o caso da Janaína, só estou dando um alerta a todo mundo. Mas falando do meu curso. Seguinte, eu vou dar um curso, a 5ª turma, né? Vai abrir agora em outubro. Eu acho que eu não defini a data ainda, mas vai ser um final de semana, um sábado e um domingo, tá? Vai ser, eu acho que vai ser dia 19 de outubro, 19 e 20, tá? Começa 2 horas da tarde e eu não sei a hora que vai terminar. Essa é a verdade, tá bom? Essa é a verdade. Por quê? Para quem conhece, já fez aulão comigo, ou a turma 4, não sei se tem gente aqui da turma 4. Vou dar um exemplo. A gente teve uma aula que começou 7h30 da noite e acabou 1h da manhã. Certo? Então, assim, eu gosto, por exemplo, esse sábado e meu domingo eu não vou fazer nada, eu vou me dedicar ao curso, certo? E outra coisa, o curso não é gravado, ele é ao vivo e online, certo? Então, o título do curso é Psicologia Atomista na Prática, uma introdução, certo? Então, vai ser um final de semana online e ao vivo. Rafael, vai ser no Skype? Depende do número de alunos, tá? Até 25 alunos, ele vai ser feito no Skype. Se tiver mais de 25, aí eu faço eu crio uma páginazinha do Instagram voltada só para o curso privado ali, e quem comprou vai ter acesso. Eu vou fazer a live lá, tá? A aula lá. Então, assim, eu vou falar sobre a minha experiência, como eu cheguei, eu vou passar uma bibliografia gigantesca. E quando eu tô falando gigantesca, é gigantesca. Tem gente que tá aqui e sabe, gigantesca. Eu vou passar um estudo de caso, eu vou responder pergunta e N coisas mais, porque a minha vida também vai avançando, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com os poemas e tudo mais, então eu vou usar uma questão dos poemas, eu vou usar a questão dos pontos de ordenamento pessoal. É um curso, meus amigos, que não é voltado só para psicólogos, é voltado para pessoas. Então, se você é um ser humano, você está convidado a fazer o curso. Não é de graça, mas você está convidado, né? Então, eu tive, a Cláudia a Cláudia é formada em Direito, eu já tive arquiteto, estudante de psicologia, psicólogo, psiquiatra, médico, enfim, tá? Não precisa, Rafael. Mas é claro, gente, que a gente também não pode... se você é psicólogo, você vai aproveitar de uma forma específica, diferente de repente, um leigo curioso, ok? Porque tem um psicólogo que já atende, ele vai, vou pegar isso aqui e vou conseguir aplicar no meu paciente. Beleza. Né? Aquele leigo, ele vai olhar para ele mesmo e, de repente, começar a olhar para a realidade dele de uma forma diferente. Cada um vai aproveitar dentro do próprio contexto. Mas que cada pessoa, independente do que faça, vai conseguir aproveitar, isso eu tenho absolutamente certeza. Tá? Então, isso é algo importante. Qual é o valor do curso? Então, eu ainda estou definindo o curso, tá? O valor. Mas pode deixar que não vai ser R$ 3.000, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Vou ter que dar de presente para minha namorada, então. Ela faz psicologia. Então. O pessoal está pedindo aqui, além da Soma Teológica, o outro livro que você indicou na live que eles não anotaram.
Ah, tá, tá. É o seguinte, eu sempre falo o seguinte, se você é psicólogo, eu acho importante você ir direto no Etchevaria. Rafael, e a Suma? Pode ficar tranquilo que o Etchevaria vai te mandar para a Suma, ok? Então, por quê? Porque para quem é psicólogo e está estudando psicologia, os psicólogos e os estudantes de psicologia têm carência de um linguajar psicológico. E aí o Etchevaria tem essa característica. Porque às vezes um psicólogo vai abrir a Suma, é um teólogo falando, certo? É um teólogo falando. Então, além de ser um teólogo falando, tem a forma de escrita da Suma, que é uma forma muito específica. Né? Então, isso pode, de uma certa forma, dificultar. Então, eu sempre falo, vai no Etchevaria. Tá? Vai no Etchevaria, porque isso também ajuda. Então, assim, vai no Google, escreve Martim e se escreve Echavarria, tá? Echavarria, tá? Com CH. CH Echavarria, tá? Martim Echavarria. E, então, assim, os livros dele você consegue comprar numa livraria na Espanha, que é o lugar que não tem no Brasil. Ele é um pouco caro, então por isso que eu estou falando para vocês procurarem os PDFs que ele disponibiliza. Para quem quer, por exemplo, alguma coisa em português, existe esse livrinho aqui também pequenininho, olha lá, ó, é isso aí, tá escrito aí, escreveram aí. Esse livrinho do Sidney Silveira, que para mim é o maior tomista do Brasil, que é Cosmogonia da Desordem, tá? Isso aqui você acha no site dele, deve estar R$ 80, uma coisa assim. Tem um capítulo desse livro que é aqui, ó. A quarta parte é isso aqui, ó. Moral e psicologia à luz da teologia de Tomás de Aquino. Fala bastante de psicologia, né? Dentro dessa perspectiva que a gente está falando hoje, tá? Mas eu sempre falo, a ideia é ir no Ativaria, porque nós estamos falando do principal psicólogo. O Arthur falou uma coisa importante, né? Essa mesma coleção do Sidney Silveira vai lançar, deve estar saindo, não sei se dá para comprar, o primeiro livro da Ativaria traduzido em português, que é o de Aristóteles a Freud, um ensaio filosófico da história da psicologia, né? Que é um livro muito interessante. Para quem é psicólogo, não precisa nem falar, vai comprar, tá? Então, isso é um ponto importante. Cosmologia da desordem. Não, não é cosmologia, cosmogonia, tá? Não é cosmologia, cosmogonia, tá? Cosmogonia, tá? Não é cosmologia, não. É cosmogonia da desordem, tá? Mas assim, como eu sempre falo, a ideia é ir necessariamente nessa criança aqui, tá? Etivaria. Esse livro é caro, esse livro deve estar quase uns R$ 400, tá? Mas alguns desses textos estão disponíveis em PDF que o próprio professor Etivaria disponibiliza, tá? Então lá tem muita coisa, tá? Você jogando no Google você vai achar, tá? Tem muito material. Rafael, uma dica que eu gosto de dar, porque é o livro que eu acho um dos livros mais bonitos sobre as virtudes. Onde eu posso achar um livro sobre as virtudes bom? O livro que eu mais gosto é o do Joseph Pieper. Quem quiser escrever, Arthur, escreve aí para mim, Arthur. Já te dei essa função. Joseph Pieper, As Virtudes Fundamentais. Esse tem em português, tá? Esse tem em português. Mas, de novo, é um filósofo falando de virtude, tá? Mas é muito bonito e muito, muito bacana, assim, você vê toda a profundidade das virtudes, tá? Mas, psicologia, eu te varia. A Conquista das Virtudes do Faust, né? Eu gosto. Porque, assim, eu acho que o Faust ele é direto, entende? Então, é um livro de fácil compreensão. Mas para mim, o do Piper é... Ó, isso aí, ó. Eu acho que o Piper tá errado, hein? Pensando bem agora, não sei se tá... O Piper tá errado. É P-I-E... Tem um E depois do I, tá? E o Joseph dele é com F, não é com PH, tá? Mas, enfim, são esses livros. Joga no Google no primeiro momento. Etchevaria, Martim Etchevaria PDF. Bom, ali você vai achar bastante coisa em textos dele, tá? Isso é algo importante. Então, assim, só para fazer o apelo aqui. Meus amigos, conheçam. Conheçam. Se vocês não querem seguir, não sigam. Mas conheçam. Dê uma oportunidade para conhecer. Parece que tem medo, entende? Parece que as pessoas têm medo de conhecer uma coisa que pode melhorar a vida, sabe? Então, assim, isso é algo importante. Certo? Pode falar aí, galera. Se o pessoal quiser mandar pergunta aí, pode mandar. Eu tô olhando os comentários aqui. Então eu posso. Pode seguir com o tema. Tá, ok.
Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre doação e felicidade e a felicidade no doar-se, né? Para isso, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o que é felicidade? Certo? O que é felicidade? Eu sempre falo que uma má definição ou uma não definição de algo tão importante como a felicidade, por exemplo, vai gerar necessariamente caos. Tá? Então vamos pensar sobre a felicidade. Uma definição equivocada da felicidade é a ideia de que nós temos que ser felizes 24 horas por dia. Certo? As pessoas acreditam nisso. Inclusive tem um texto meu, tem que descer no feed lá, que é isso, felicidade 24 horas por dia, falei sobre isso lá. Se a pessoa acredita fielmente que ela tem que ser feliz 24 horas por dia, o que vai acontecer? Ela vai vincular essa felicidade ao egoísmo. E aí esse egoísmo e essa felicidade vão se entrelaçar com o prazer. Então eu tenho que sentir prazer o tempo inteiro para ser feliz. Certo? Só que em um lugar que a definição de felicidade tem uma ligação com o egoísmo, é um problema. Por quê? Vai que o Gabriel me pede ajuda. Eu falo, eu não, pô, tá louco? Quero ser feliz, pô. Vou ajudar o cara pra quê? Vai me cansar? Vou ter que me sacrificar pra ajudar o cara? Pô, tá louco. Ou, se ele me pedir ajuda, eu falo assim, o que eu vou ganhar em troca dessa ajuda aí? O que você vai me dar aí pra eu sentir um prazer aqui? Então, no mundo ordenado, isso não pode ser nunca considerado uma felicidade. Certo? Isso não pode ser nunca considerado uma felicidade. Não é à toa que hoje a gente tem muito caso de ansiedade e muitas das vezes está relacionado a essa má definição. Eu tenho uma má definição sobre a felicidade porque eu tenho que ser feliz o tempo inteiro, então eu fico ansioso. Né? Porque eu tenho que buscar isso o tempo inteiro e ponto final. E aí, nós temos que ter uma boa definição. Felicidade aqui, então, seria a posse habitual de um bem querido. Posse habitual de um bem querido. Eu tenho algo, eu quero algo, tenho, logo sou feliz. Só que isso é um problema. Porque se essa definição parar aí, com o meu egoísmo, eu vou passar por cima de qualquer um para alcançar aquilo que eu quero. Tá certo isso? Também não. Porque eu vou continuar dentro da esfera do egoísmo. E vou usar aquela frase, né? Ah, mas eu só queria ser feliz, né? Eu te dei uma facada, mas eu só queria ser feliz, né? Eu roubei a tua casa, mas eu só queria ser feliz, né? Isso não vai funcionar, isso é um problema, certo? Então, a definição ela tem que aumentar. Então, a definição vai ser a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Porque se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Então, se eu quero algo fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Então, nós estamos falando aqui que a felicidade precisa de uma ordem para acontecer. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à felicidade, combatendo a ideia dela ser 24 horas por dia. A felicidade aqui vai ser entendida como uma epifania eventual. O que significa isso? Significa que ela não vai parar em nós. Ela vai passar. A nossa felicidade aqui, ela é imperfeita. Certo? Por quê? Porque nós estamos num mundo imperfeito. Para termos uma felicidade perfeita aqui, por exemplo, teríamos que ter uma sanidade perfeita. Teríamos que ter uma psique perfeita. Nós não temos uma sanidade perfeita, certo? Por exemplo, pega uma gripe. Só uma gripe. Psicologicamente você muda. Certo? De repente, hoje você não é tão paciente por conta da gripe. Né? Pega uma gripe no verão. Você fica pior ainda. Vai ficar mais estressado. Né? Então, não temos uma psique, uma sanidade saudável. E também teremos que ter uma sociedade saudável. Isso aí, a gente nem precisa falar nada. Né? Passa 5 minutos, abre a tua janela e olha 5 minutos para a rua e você vai ver que você não tem uma sociedade perfeita. Então, a felicidade aqui ela é uma coisa que vai necessariamente passar. Então, ela é feita, digamos assim, de momentos. Só que ela é feita de momentos, só que eu tenho que estar inserido dentro dessa reta ordem para que eu escolha as coisas bem. Certo? Isso é algo importante. Então, beleza. Eu tenho que estar dentro de uma reta ordem para alcançar a felicidade. Tá. Vou só responder a pergunta da Marina. Mercedes Palé. Mercedes normal, como escreve o carro, com S no final. E Palé é palete. P-A-L-E-T.
P-A-L-E-T, temudo. Então, o ponto é o seguinte. Então, essa felicidade ela precisa de uma reta ordem para acontecer aqui, mas mesmo, né, mesmo essa definição de como é que eu li a pergunta, me tirou totalmente do foco aqui. Enfim, eu vou deixar a pergunta com você, Gabriel, porque eu não sei, você guarda aí. Eu li a pergunta me tirou assim, eu não sei nem onde eu fui com a pergunta. Como eu estava falando, a felicidade, ela precisa de uma, lembrei, ela precisa de uma ordem para acontecer. Mesmo com uma ordem para acontecer, ela vai ser uma epifania eventual. Ela não vai estacionar em nós. Mesmo que você fale, o momento mais feliz da minha vida foi ano passado. Então, ano passado já passou, aquele dia já passou, a tua felicidade daquele dia já passou, etc, etc. Certo? Então, nós precisamos, para experimentar essa felicidade, a felicidade aqui é um momento, mas ela não é um momento egoísta, ela é um momento que eu vou me inserir na ordem para escolher as coisas dentro de um modo ordenado, ok? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de mal ali, né? Desse bem fora da reta ordem. Vamos dizer assim que eu tenho uma série de dívidas, certo? E se eu pagar essas dívidas, eu vou ficar feliz, porque eu vou limpar o meu nome, ok? Certo. Até aí tudo bem, né? Então, se eu tenho que limpar o meu nome, porque eu vou ficar feliz, e limpar o meu nome é uma coisa boa, certo? Não é um mal, né? É uma coisa boa. Então, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá no caixa eletrônico ali da padaria do seu José e vou explodir aquele caixa eletrônico, vou pegar aquele dinheiro e vou pagar a minha conta. E meu nome vai ficar limpo? Não, mas tá errado, Rafael. Claro que tá errado. Porque é um bem fora da reta ordem. Qual é o bem? Querer limpar o nome. Isso é bom. Mas fora da reta ordem, eu estou usando de meios equivocados. Então, aqui para nós, aquela frase, o fim justifica os meios. Não, os meios justificam os fins. Fim bom, meio bom. Claro. Entende? Porque senão, o fim é bom. Então, aqui eu vou fazer uns meios meio ruim aqui para chegar no fim. Não. Fim bom, meio bom, fim bom. Certo? Então, essa felicidade, ela percebe que a felicidade aqui é um movimento ordenado do homem em escolher de forma correta, dentro da sua própria vida. Obviamente, eu estou dentro do meu contexto, certo? Eu estou dentro do meu contexto. Então, isso é algo importante. Então, quando a gente fala de se doar e a felicidade na doação, a gente tem que lembrar o seguinte: doar é o quê? Olha só, meu amigo, eu estou doando para você, Gabriel, essa caneca, tá? Você vai receber aí, beleza? Ah, beleza. Eu estou doando. Ele não precisa mandar uma de volta para mim, certo? Ele não precisa, eu estou doando, eu estou aqui livremente. Olha uma característica importante da doação. Eu estou aqui livremente fazendo esse movimento, né? Eu estou doando para ele isso. Nós somos, como diz Aristóteles, animais ali, né? Políticos. Então nós somos sociais, certo? Né? Eu não dou a caneca, não, verdade, Zé. Realmente não dou a caneca. Foi só uma brincadeira, não vou doar. Mas enfim. Mas o ponto é, nós somos animais políticos. Ao contrário da ideia freudiana de que nós somos antissociais, certo? E nós só vamos nos socializar se tiver uma lei em cima da gente obrigando a gente a socializar, tá? Ao contrário disso, nós somos seres sociáveis, certo? Então, beleza. Então, eu estou em relação. Dentro dessa relação, eu preciso cada vez mais trazer uma perspectiva ordenada e virtuosa das minhas relações, certo? Então, por exemplo, para eu me relacionar bem com o outro, olha que ponto importante, qualquer outro, né? Para eu me relacionar bem com o outro, eu tenho que servir a ele, certo? E eu não estou conversando aqui, meus amigos, com franciscanos. Porque o franciscano não entende isso bem, certo? É da ordem, né? Eu estou conversando com leigos. Um convívio social saudável, ele é feito na doação, certo? Não estou falando que, não estou entrando aqui no mérito, não acho que, então ninguém pode trabalhar e ganhar por isso. Não é esse o ponto que eu estou falando. Não é esse o ponto. É errado ganhar dinheiro? Claro, cada um tem seu trabalho, tem que ganhar por isso, está tudo certo. Eu estou falando que a relação humana precisa desse aspecto do servir ao outro. Não é à toa que até quando eu trabalho, quando você trabalha, o que a gente faz no trabalho? Serve o outro, não é isso? Quando eu tenho um paciente, eu atendo o paciente. Eu sirvo a ele.
certo? Então, a relação de doação é uma relação, digamos assim, primordial se a gente está pensando em relações sociais saudáveis, ok? Se a gente está pensando em relações sociais saudáveis, é dentro dessa questão da doação. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas desistem disso? Não vou entrar ainda no mérito da sociedade patológica. Mas o que acontece? A pessoa se relacionou com alguém e aí ela acabou se decepcionando com alguém fez um mal a ela, e aí ela fala assim, não vou me doar. Por quê? Porque eu sofri. E eu não quero repetir isso. Então eu não vou me doar e vou passar a ter o meu amor, bem entre aspas, vou ter meu amor próprio. Aí eu me fecho como um tatu, né? É engraçado que a movimentação do tatu, vamos dizer que o tatu tá assim, certo? Ele tá olhando para frente, digamos que ele tá olhando para o horizonte. Quando o tatu entra, o que ele faz? Ele não consegue mais olhar para nada, ele fecha em si mesmo. Então o homem, ele com medo de sofrer de novo, ele fecha-se em si mesmo, né? E aí ele fica vivendo aquela vida somente. E o tatu, se você parar, eu posso estar errado aqui, tá? Mas na minha cabeça, quando o tatu se fecha para ele mesmo, é quase como se ele encostasse o focinho dele. Ele não tem um umbigo, né? Mas é como se ele encostasse o focinho dele no próprio umbigo, certo? Então, se a gente pegar essa analogia do homem tatu, é onde ele se fecha e só vive pelo próprio umbigo, certo? O que me interessa é estar ali no meu umbigo. É só eu que me interessa. Então, ele vai ser egoísta, ele vai ser soberbo, ele vai ser mesquinho, ele vai ser avarento, ele vai ser N coisas. Aí eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas aí quando o homem está lá reclamando porque ele está caindo em pornografia, lógico, né? Ele está fechado. Ele está fazendo essa movimentação do tatu, aí ele é um cara que não trabalha direito, é um cara que tem um tempo ocioso horroroso e tudo mais, aí cai nessas questões, né? Então, uma relação saudável é a relação de doação, certo? Essa relação de doação onde eu não espero, ou pelo menos não devo esperar nada em troca, tá? Ah, mas o outro, se a gente parar para pensar olhando de cima uma relação, um não tem que servir o outro? Claro que tem. Não sou só eu que sirvo o outro. As pessoas têm que servir umas às outras e nessa brincadeira eu também vou ser servido, certo? Mas se eu só vou esperar para servir, se o outro me servir, eu não quero servir, eu só quero ser servido. Aí vem aquela dinâmica que eu falei lá do início, que eu não quero ser bom, eu só quero fazer o bem. Então eu só vou fazer o bem se eu ganhar algo em troca. Então eu estou sendo interesseiro, certo? Eu estou sendo absolutamente interesseiro, né? Deixa eu só beber minha água. Só te interrompendo, Vamos lá. tenho três perguntas. A primeira é o seguinte, deixa eu pegar aqui para completar com o que eu estava escrevendo, que estávamos escrevendo aqui. O Tárcio Costa ele pergunta o seguinte: a definição errônea da felicidade seria uma definição onde se esquece da caridade? E se essa percepção errônea da felicidade leva as pessoas a se adoecerem? Ah, tá. São duas perguntas, é isso? Sim. Tá. A primeira aí, né? A primeira é sobre. Repete a primeira, só a primeira, porque aí eu fui nas duas, mas só a primeira que eu respondo, só a primeira e depois eu respondo. Beleza. A definição errônea da felicidade seria uma definição onde se esquece da caridade. Sim, sim, sim. Porque se esquece ali, vamos pensar, esquece dessa movimentação livre, entende? E espontânea, entende? A felicidade, essa definição errônea da felicidade, eu vou me cristalizando, eu vou me engessando, entende? Dentro desse processo. Então, isso é algo importante para a gente visualizar. A definição de má de felicidade, ela está longe da esperança, ela está longe da fé, ela está longe da caridade, ela está longe das virtudes. Ela só está próximo dos vícios, entende? Então, por exemplo, eu quero o prazer para mim, então eu sou egoísta, só eu tenho que ter o tempo inteiro, porque eu mereço, então eu sou soberbo. Porque eu mereço, o outro não merece, eu mereço. Então a definição errônea, ela sai das virtudes e cai no vício, certo? Então isso é algo importante. E a outra é o quê? Se a má definição de felicidade leva as pessoas a se adoecerem. Sim, porque se eu acredito num erro e vivo em cima do erro, isso vai gerar consequências. Eu até falei da ideia da ansiedade e tudo mais, né? Porque as pessoas vão ficando ansiosas, por quê? Porque elas não conseguem lidar com a ideia de que
não vai ter felicidade o tempo inteiro aqui, né? E E a aí... terceira pergunta pode falar. é se o servir ao outro é base para desenvolver todas as virtudes. Então, a base para desenvolver todas as virtudes é a humildade. Eu preciso ser humilde, entende? Então, aí de novo, como a virtude é uma disposição interna, o servir o outro vai ter que estar alimentado dessa disposição interna. Que disposição interna é essa? De amar servir o outro. Ok? Porque a gente vai diferenciar um ato de virtude da virtude. Entende? Eu dar de comer a quem tem fome é um ato de justiça. Certo? Mas não faz você ainda você não faz você ser virtuoso dentro dessa perspectiva. Certo? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Tá? Então, assim, começa com a humildade. A humildade de você saber que você é um nada, você é ruim mesmo, você precisa da virtude, que você precisa se relacionar com o outro, que o amor próprio, até falaram aqui, né? Até o padre me perguntou onde está o amor próprio, né? Existe esse amor próprio, digamos que existe um amor próprio ordenado, tá? Não sei se a ideia do padre é essa, mas enfim, existe um amor próprio ordenado, mas não é esse do homem tatu, não é esse. É o amor próprio que ele é no servir, porque é lá que as coisas vão acontecer, é lá que o homem vai se desenvolver, certo? Por exemplo, para quem é pai, para quem é mãe, quando ele fala assim, nossa, eu fiquei muito melhor, né? Quando faz uma reflexão sincera e humilde, quando meu filho nasceu. Porque ele ficou centrado nele mesmo, quando ele foi pai ou quando ela foi mãe? Não, porque ela serviu o filho, certo? Ela serviu, e serviu na humildade. Assim, o ideal é que tenha servido na humildade. De saber que eu sou, de repente, um pai de primeira viagem, tenho N dificuldades, N medos ali, que preciso pedir ajuda em alguns pontos, mas preciso fazer o meu dever necessariamente, tá? Então, isso é algo importante, certo? Tem mais aí ou posso ir? Por enquanto, só. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui do Ítalo, falou, recomende um livro que fale exatamente sobre isso. Ítalo, eu sou muito contra essa ideia assim, me dê uma comida que seja exatamente assim, entende? Você pode achar, você vai derrubar, cara, foi a segunda aí, cuidado. Então, Estou assim, tentando me arrumar no sofá que não está dando certo. pois é, então assim, o que que eu vou passar? Cara, para mim seria interessante você, primeiro, fazer o seu próprio dever, que não é ler um livro. Primeiro de tudo, é fazer seu próprio dever com humildade, sem reclamação, com profunda alegria. Rafael, mas o que é o meu dever? O seu dever é arrumar a tua cama, é ajudar na louça da tua casa, é arrumar a tua casa. Não precisa arrumar a casa inteira, de repente, dependendo do seu contexto específico, talvez você não vai conseguir fazer isso, tua mãe não vai deixar, mas enfim. Mas pelo menos o teu quarto você tem o dever de organizar. Você estuda, é o seu dever estudar. Você trabalha, é o seu dever trabalhar bem, etc. Você quer ler um livro? Ok, vai lá, lê o do Piper e das Virtudes. Tudo bem. Mas eu prefiro que você faça os seus deveres hoje. Sabe por quê? Porque se você não fizer seus deveres hoje, você vai se apoiar em meia dúzia de verdades para ficar apoiando a tua vida. Quando eu falo meia dúzia de verdades para você ficar apoiando a tua vida, você vai ser o cara que vai citar excelentes citações. Né? Já viu? Não sei se você... Eu na minha adolescência, eu fui um cara do rock, do metal, né? Talvez não sei se vocês acreditam, mas é verdade, tá? Então, para Eu quem também. estava nessa época... Oi? Eu também. Então, eu não sei se o Gabriel vai pegar essa ideia. Para quem é dessa época, assim, que entrou nesse meio, tem uma coisa meio louca que é assim, quanto mais underground for uma banda, mais ele vai gostar. Porque só ele conhece, certo? Só ele conhece. Nossa, eu descobri uma banda lá que tem um EP e uma fita cassete e tudo mais, etc, etc, etc. Né? Às vezes a pessoa faz isso com a citação também, entende? Não, tem que achar um autor que ninguém conheça. Então, assim, fica uma vida meio estranha, entende? Então, isso é algo importante. Então, Ítalo, de novo, eu falo para você da ideia do Piper, mas eu continuo falando. Você quer ser um bom psicólogo? Vai fazer seu dever, vai arrumar tua cama, vai fazer tuas coisas. Porque o cara separa. Aí o cara já começa dividindo. Não, mas minha vida psicológica aqui, ó, é top. Né? Tô aqui, estudando pra caramba. Dentro de casa, eu sou o Judas, entendeu? Então, assim, precisa necessariamente, né, fazer essa movimentação.
Tá? Ó, Eliane, vou responder a Eliane aqui direto. Hein? Existe algum problema em cumprir o dever sem ter nenhum prazer sensível, sem ter nenhum tipo de satisfação? Muitas vezes vai ser assim que a gente vai ter que fazer. Entende? Por exemplo, ou quem sente um prazer enorme lavando a louça? Eu não conheço. Eu não conheço ninguém que sinta um prazer enorme lavando a louça. Certo? Mas eu vou ter que lavar. E tudo mais. E tudo mais. Acabou. Certo? Então, quando a gente fala, a Cláudia até colocou aqui, desenvolver uma personalidade forte, gente, não é decorando frase de efeito. Personalidade forte é na vida, no dia a dia, dentro da realidade. Então, por exemplo, até aqui, ó, a Eliane botou, né? E tem algum problema fazer sem sentir um prazer ali? Você tem que fazer meio se não sentir prazer, porque vai ter dia que você não vai ter prazer em fazer e você vai ter que fazer. É aí que a tua personalidade vai ficar cascuda, pô. Entende? Se você vai lavar uma loucinha e tá lá, meu Deus, lavar a louça, que tristeza, meu Deus, olha isso aqui, não é IP, não é IP, putz, quem foi que comprou esse detergente que não é IP, né? Não é IP, vambora, vai ter que lavar sem ser com IP, ponto final, entende? Então, assim, é fazer o próprio dever sem reclamar. Eu falo, para quem estiver no curso, né, para quem estiver no curso, eu falo sobre essas questões, sabe? Para o psicólogo, você tem que agir na realidade, psicólogo. Você vai montar uma biblioteca enorme, vai sair bonito na foto, vai ficar no fundo do teu vídeo top, entendeu? Mas eu não quero isso. Psicólogo hoje, por que as pessoas não procuram psicólogo? Né? Porque psicólogo, só entre nós aqui, a maioria dos psicólogos é tudo bunda mole, cara. E eu tô falando mentira? Eu não tô falando mentira. Entende? São personalidades fracas. Fraquíssimas, entendeu? Fraquíssimas, porque nem a própria personalidade formou-se. Aí, Rafael, você vai mandar o fulano pro psicólogo? Claro que não, pô. Entende? Então, esse é um ponto. Entende? Esse é um ponto. Eliane, em algum momento você vai ter um prazer em ter o seu dever cumprido. Se você não tem prazer em ter o dever cumprido, provavelmente o seu desprazer está em alguma outra coisa que não está necessariamente relacionado com fazer ou não o seu dever. Talvez tenha uma tristeza ou uma insatisfação maior que ela, de uma certa forma, engole tudo. Entendeu? Mas, enfim, aí, claro, tem que ter uma investigação. Certo? Então, outra coisa aqui, ó, tô puxando aqui nas perguntas. A concepção de felicidade errada seria a explicação para essa geração de jovens tão tristes? Também. Mas os jovens tão tristes, eles também são imediatistas. Certo? Eles também são imediatistas. Né? Por quê? Eles querem as coisas na mão. Hoje em dia, foi que nem falaram aqui, né? Alguém pode mandar o link do livro? Que link, cara? Vai lá no Google e procura. Pô. Entende? Vai lá no Google e procura. Pô, tá. Então, assim, a gente vai lá e abre 40 livros em PDF no Google Chrome. Aí não consegue ler uma página de nenhum. Então, de uma certa forma, é uma geração que ela quer tudo muito na mão e muito agora. E por isso não sabe sofrer. E aí isso passa por uma má definição de felicidade. Porque se eu tenho que ser feliz o tempo inteiro e eu sinto uma tristezinha, nossa, eu tô com depressão. Meu Deus, eu tô louco, eu preciso, sei lá, preciso usar alguma coisa, etc, etc, etc. Né? Então isso é algo importante. O Renan botou aqui, ó. Não necessariamente haverá prazer, mas há sempre uma a consciência de um bem alcançado através do dever. Exatamente. Se mesmo assim não tiver um prazer dentro dessa perspectiva, é porque tem algo maior, tá por cima disso. Como se fosse um lençol em cima da coisa. Né? Então isso é algo importante. A Adriana botou aqui, ó. Psicólogo realmente é complicadíssimo. Antes de ir para um psicólogo eu indicava. Depois que eu fui, não indico mais. Tá vendo? É esse o ponto. E isso é culpa do quê? É culpa do pessoal que quer procurar psicólogo? Claro que não. É culpa dos psicólogos. Você vai, por exemplo, aqui estamos falando com católicos. Eu conheço vários psicólogos e várias pessoas que foram no psicólogo e falaram assim, não, porque eu vivo a castidade. O psicólogo foi lá e ironizou ele, pô. Como é que eu vou procurar um psicólogo se o psicólogo faz isso?